Fundo de investimento imobiliário MXRF11. Será que vale a pena investir nele? Será que ele paga bons dividendos? Essa é uma dúvida que eu recebo demais por ser um fundo muito líquido. O que é um fundo líquido? Aquele fundo que é muito negociado. E a gente vai fazer uma análise. Eu vou pegar aqui e analisar tudo o que acontece com o MXRF11 para ver se ele está pagando bons dividendos, para ver se é um bom fundo imobiliário para você investir. Então fica comigo até o final desse vídeo. Não esquece do teu like, se inscreve no canal e aperta no sininho para ativar as notificações. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o MXRF11, então se prepara, pega papel e caneta e vamos analisar ele aqui para ver se de fato vale a pena. Mas antes, se você já investe no MXRF11, coloca aqui nos comentários, coloca assim, ó, já invisto, ou coloca ainda não invisto. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai fazer uma coisa bem prática, bem dinâmica. Eu vou estar navegando aqui, tanto no Status Invest quanto no Funds Explorer e também no relatório, o último relatório gerencial do MXRF11, combinado? Primeiro vamos entender um pouquinho sobre o objetivo desse fundo imobiliário. A gente pegou aqui Maxi Renda FI, né, que é o MXRF11, e é muito legal quando você vai buscar informações direto do gestor, que ele traz aqui alguns comentários do gestor, coisas desse tipo, tá? A gente chama relatório gerencial. Então o objetivo desse fundo aqui, ó, ele tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário. Então ele tem ali tanto papel quanto CRI, né, que ele tem CRI, tem debêntures, tem LCI, LH e cotas de alguns FIs. Além dessa parte de papel, né, que ele é um fundo híbrido, né, que ele tem fundo de papel, ele tem também um fundo, ele tem alguns ativos imobiliários físicos mesmo, né, que seria ali a parte de fundo de tijolo. Então ele tem ali imóveis comerciais e projetos imobiliários também ali residenciais. Então tem a parte residencial e a parte comercial. Uma coisa interessante, ele tem aqui, ó, 3,3 bilhões de reais sobre patrimônio líquido. Aí fala da quantidade de cotas e tudo mais. Ponto importante, que eu gosto muito. O gestor é a XP, Vista Asset Management. XP, excelente gestora. E tem um excelente administrador, que é a BTG Pactual. Então, em relação à gestão, esse fundo é bem interessante porque ele tem a XP e o BTG ali trabalhando em parceria. Uma outra coisa legal que a gente pode analisar aqui nesse fundo imobiliário é a liquidez. E a liquidez dele a gente consegue ver por aqui que fica bem mais simples. Ó. Liquidez média diária, 13,2 milhões. O que é liquidez diária? É a quantidade de compras e vendas que tem nesse fundo imobiliário. Então acaba sendo um fundo bem líquido. O que é um fundo líquido? A gente consegue vender muito rápido se a gente precisar. Então não é aquele lance de, às vezes tem só 50 negociações, 500 negociações. E aí não necessariamente você vai conseguir vender o fundo imobiliário na hora que você quer, pelo preço que você quer. Aqui não, você bota mercado, ele já foi. Ponto, tá? Quando a gente fala de, é um bom fundo imobiliário, paga bons dividendos. Quando a gente fala de dividendos no fundo imobiliário, ele não necessariamente é dividendos, a gente chama de proventos, porque ele paga mensalmente. Então uma característica bem interessante nesse fundo, de fato ele paga bons dividendos por ser de papel e um fundo de tijolo. Então a gente chama de fundo híbrido, quando ele tem essa mistura, essa mescla. Então aqui, ó, nos últimos 12 meses, ele pagou 12,87% de dividend yield, que é bom, muito bom, né? Ele está numa média ali de rentabilidade acima de 1%, ok? Mas, se a gente for ver quanto que ele pagou no último mês aqui, ó, o último mês, ele pagou aqui em março o equivalente a 10 centavos por cota e é um rendimento de 0,97%. Quase 1% ali, né? Ele está nessa variância, mas se a gente for olhar aqui, ó, nos últimos 5 anos ele tem pago bem. Em 2023 ele pagou muito bem. Ele veio caindo aqui a partir de agosto um pouco, ó, ele estava pagando 12 centavos por cota, depois começou a pagar 11 e agora ele está pagando 10 centavos. Em janeiro, fevereiro ele pagou ali aproximadamente 10 centavos por cota e em março também, só não atualizar aqui, mas já foi pago aqui 10 centavos mantendo, tá? Aqui tem alguns pontos, né? Ele pode ter diminuído para distribuir isso no final do ano ou em algum momento específico que ele paga um pouco mais, porque lembrando, todo fundo imobiliário, ele tem, por lei, a obrigatoriedade de distribuir, no mínimo, 95% do lucro que ele tem. Ou seja, no mínimo 95% ele vai distribuir, mas isso é ao longo de um ano. Os fundos imobiliários decidem pagar mensalmente justamente para atrair investidor, porque o brasileiro gosta desse tipo de, receber renda mensal, esse tipo de coisa. Mas ele pode, às vezes, manter um padrão que ele sabe que vai ser maior, e no final do ano, ou em algum mês específico, ele vai lá e paga o restante para chegar nesses 95%.
ok? A gente consegue ver, ó, o relatório gerencial é isso aqui, tá? É coisa pra caramba que o gestor mostra, todo mês eles distribuem isso aqui, mas ó, aqui no final, normalmente ele tem lá os ativos, né? O patrimônio desse fundo imobiliário. Então, se a gente for ver, ó, tem aqui a foto que aparece legal, aí ó, isso aqui é em São Paulo, é um residencial, fica lá em Jardins 1. Aí tem o Cambuí 1, que é em Campinas, então isso aqui tudo são propriedades desse fundo imobiliário. Aí tem aqui, ó, residencial, e depois vai aparecer aqui alguns comerciais também, quer ver? Ó, residencial. Ó, aqui comercial, edifício corporativo também comercial, e por aqui tá. Então, assim, é um fundo imobiliário, como eu falei, bem diversificado. Então ele tem mais voltado para a parte residencial, ele tem uma parte também comercial, e tem muito mais coisas, né? Ou seja, ele tem mais patrimônio ali em CRI, LCI, tudo que a gente viu ali, que são a parte de papel. Isso faz com que o fundo imobiliário ele tenha um dividend yield um pouco alto em relação a fundo de tijolo propriamente dito. Então aqui, ó, 12,87%, é uma rentabilidade muito boa. E se a gente for olhar, vamos olhar ali se é um fundo que está valendo a pena, né, pelo preço que ele está, coisa nesse sentido. Se a gente for ver aqui o PVP dele, que é o preço sobre o valor patrimonial, ele está ali com 1,07. Então ele está um pouquinho acima do valor do patrimônio, mas bem pouquinho, né? 7% acima. Então tá com um preço ainda bom de compra, até porque ele deu uma queda, né? Se a gente for ver aqui, ó, nos últimos 12 meses, que seria nas últimas 52 semanas, ele chegou a 11,12, né? R$11,12 aqui. Isso foi em setembro do ano passado. E agora ele está aqui, ele deu uma queda boa, que chegou aqui na mínima de 10,26 e agora está voltando aqui numa tendência de alta nesses últimos dias, a 10,49 a cotação. Quando a gente olha aqui também a liquidez, o volume negociado, também está um fundo legal. O que eu acredito nesse fundo, né? Ele é um fundo que é muita boiada. Você pode ver pela quantidade de negociações que tem, né? É muito alta. O que eu falo de boiada? É um fundo que pode ser bom, sim. A gente está vendo aqui alguns números que são legais. Mas muita gente comprando porque é moda. O que eu recebo de caixinha de pergunta nos meus stories. Ah, fale sobre o MXRF11. Fale... Por quê? A galera vai de boiada. E tem muita gente que comprou lá na alta e agora está com prejuízo. Então lembrando, se você vende um fundo imobiliário com prejuízo, você não paga imposto de renda. Porém, se você paga com lucro, independente do lucro que seja, pode ser de 1 centavo. Você vai pagar, claro, né, o mínimo necessário para pagar uma DARF, mas você vai pagar 20% sobre o lucro do fundo imobiliário. Por que eu estou falando isso? Porque é diferente das ações. As ações, você tem um limite ali, que até R$20 mil por mês, se você vender com lucro, você não paga imposto de renda. Nos fundos imobiliários não tem essa isenção. Vender um fundo imobiliário com lucro, paga, e é 20%, não é 15% igual das ações. Tá? Então, são alguns pontos importantes para vocês também ficarem aí de olho para analisar. Ó, uma coisa importante também para a gente analisar são os indexadores relacionados aos CRIs que ele tem. Então, aqui ele mostra que 66% está atrelado ao IPCA e 33% atrelado ao CDI. Então tá uma proporção bem interessante, até porque agora o CDI tende a cair, né, e naturalmente o IPCA deve voltar a começar a subir um pouquinho, não a curto prazo, mas deve começar. Então, uma diversificação até interessante aqui. E quando a gente fala dos setores da economia que ele tem ali, ó, 35% residencial, né, real estate, e tem alguns malls, healthcare, agribusiness. Então, ele é meio diversificado, né? Então, eu gostei desse fundo imobiliário nesse quesito de diversificação. Eu gostei porque tanto a parte de papel dele ele é bem diversificado, né? Ali tem CDI, tem IPCA, e também a parte de tijolo, vamos chamar assim, ele tem ali bem diversificação, residencial e comercial, ele tem a parte de food, de mall, de healthcare, de agribusiness também, então é bem interessante, eu gostei, tá? Dessa parte de diversificação desse fundo. Aqui tem a parte de vencimento dos CRIs, então a grande parte dele está vencendo acima de 2031, então tem 57% aqui dos CRIs vencendo longo prazo. Outra coisa interessante, a carteira de FIIs que ele tem, então assim, ele tem tanto fundo imobiliário quanto imóveis físicos quanto papel. Então, nos fundos imobiliários ele tem aqui o SPV J11, que está exposto 22,5% da carteira de FIIs que ele tem. LPLP 11, tem algumas unidades autônomas. Tem o GALG 11, HBRH 11, MANA 11, Game 11, NCRI 11, XPCI 11 e alguns outros. Então, aqui você consegue ver
a exposição dessa carteira de fundos imobiliários dentro do MXRF11. Para finalizar aqui, outro ponto interessante é o resultado financeiro e a distribuição por cota nos últimos 12 meses. Né? Então aqui a gente tem esse azul, que seriam a receita permuta, receitas com FIs, receitas com CRIs. Então aqui a maior parte da receita desse fundo imobiliário são as receitas vindo de CRI. Tá? Então isso aqui é uma coisa importante para se levar em consideração para aprofundar mais, saber quais são os CRIs, quais são quem está emitindo essas CRIs, se tem uma certa segurança, porque o CRI ele não tem a garantia do FGC. Então isso é importante a gente estar de olho em para quem a gente está emprestando dinheiro através desses CRIs. Tem que tomar cuidado porque é muita boiada, então às vezes ele sobe só não pelo resultado dele, mas sim pela quantidade de pessoas que estão comprando. Mas eu gostei, é um fundo diversificado, é um fundo que você consegue estar exposto em vários setores, paga um dividend yield bacana também. É um bom fundo para você que está começando, um bom fundo. Lembrando, eu particularmente não tenho ele na carteira. Eu fui analisar ele para fazer esse vídeo para vocês, mas eu vou ficar com ele um pouco no radar. Eu gostei principalmente da diversificação. Então vou acompanhar nos próximos meses aí, principalmente os resultados que ele está tendo, aprofundar um pouco mais, te recomendo fazer o mesmo, para ver se faz sentido estar na tua carteira ou não, tá bom? Então lembrando que esse vídeo simplesmente é uma análise que eu tenho feito de alguns fundos imobiliários. Se tiver algum fundo imobiliário que você queira que eu faça uma análise, coloque nos comentários para poder clarear um pouquinho para você que está iniciando nesse mundo dos investimentos, para você que está dando esse pontapé inicial ou pretende começar. Combinado? E se você quiser aprofundar mais sobre esse tipo de análise para aprender a investir tanto em fundos imobiliários, quanto em ações, quanto em tesouro direto, renda fixa, a gente tem um programa de acompanhamento completo, onde eu te ensino do básico ao avançado para você aprender a investir. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar um link aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo para você poder tirar suas dúvidas se é para você ou não esse nosso programa de acompanhamento, tá bom? Então é isso, um grande abraço, muita produtividade financeira para você. Não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal e manda lá nos grupos do WhatsApp que você sabe que vai contribuir com a galera. A gente se vê no próximo vídeo. Bora evoluir!